bem, a obediência a Deus, a obediência àqueles que vêm antes de nós, os nossos superiores. E é interessante que a liturgia de hoje, o Evangelho de hoje, fala dessa obediência aos discípulos. Jesus envia os discípulos para a evangelização. Por isso, amados irmãos, o Senhor, poção de nossa herança, de minha taça, tendes as mãos o meu destino, como minha sorte, boa sorte. Sim, é belo a herança que me cabe. Iniciemos a nossa oração rezando juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos deu o Imaculado de Cristo. Nesta obediência a Deus, nesta vida voltada para Deus, nessa compreensão do amor de Deus, peçamos perdão de nossas faltas, peçamos perdão a Deus de tudo aquilo que nos separa do coração dele, cantando o ato penitencial. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, leitura da profecia de Oséias. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares, na medida da fertilidade da terra, embelezava seus vidros, com o coração dividido. Deve agora receber
De certo, dirão agora: não temos medo, não temos medo do Senhor. Que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada. Seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos. Pecado de Israel. Ali crescerá espinhos e abrolhos sobre seus altares. Então se dirá aos montes: cobre-nos, e às colinas: cai sobre nós. Semeai a justiça entre vós, e colhereis amor. Desbravai uma raça nova. É tempo de procurar o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente a face do Senhor. Cantai entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Buscai constantemente a face do Senhor. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que Ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Buscai constantemente a face do Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Buscai constantemente a face do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhe poder para expulsar os espíritos maus, para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12
chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelotes, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as suas seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a primeira leitura do profeta Oséias, ele vai exaltar o povo de Israel na sua fecundidade, na sua vida contrita com Deus. Nos primeiros versículos, capítulo 10, versículo 1, ele vai dizer que esse povo dá muito fruto. E realmente, o povo, quando é temente a Deus, o povo, quando está com Deus, um povo inserido no coração de Deus, é um povo que dá fruto. É uma videira a qual floresce antes mesmo do tempo. Mas o profeta também vai dizer que esse é um povo cabeça dura, é um povo infiel. Deus dá tanto a esse povo, Deus faz tanto com esse povo, Deus faz aliança com esse povo, Deus se inclina para escutar o clamor desse povo. Mas esse povo é cabeça dura. Esse povo quer vivenciar duramente os seus lucros, as suas vidas, da forma que quer, do modo que quer, e esse povo se afasta daquilo que Deus consegue fazer com o homem, a aliança. E aí, o profeta Oséias, ele vai mais profundo, ele entra mais naquilo que revela a criação humana. Deus, ele cria o homem, não para os seus fins próprios, não para a sua bonança, mas cria o homem para estar em sintonia com Deus. E essa sintonia com Deus compreende um coração ardoroso, um coração que pulsa, um coração verdadeiramente que lateja sem estar com Deus. E aí vai imaginar o tempo que estamos vivenciando, o tempo de hoje, século XXI, momento de pandemia que estamos vivendo. Deus chama o povo para estar com Ele. Sei que a igreja permanece fechada, sei que a igreja ainda não está pronta para receber os fiéis, na sua maioria. Por quê, Pai? Porque essa pandemia não é brincadeira. Escutamos hoje de todos os médicos e infectologistas que essa pandemia não é brincadeira. Quanto mais se aglomera, quanto mais o povo fica junto, mais latência a se expandir. Por isso que a igreja, naquilo que ela, sempre no meio de dezembro, vai rezar, vai contemplar a questão do nascimento, provido. Não é assim que a igreja faz? Não é assim que a igreja reza? Pelas aqueles que são abortados, por a criança que vai nascer. Hoje a igreja está nessa luta pela vida. Mas que vida é essa? É a nossa própria vida, é a nossa segurança. Aquilo que o profeta Oséias fala na primeira leitura, a igreja mais uma vez, no século XXI, vem dizendo: povo de cabeça dura, volta a teu olhar para Deus, compreende a obediência a Deus. É só na obediência que a gente volta a vencer a pandemia. Vocês podem até reclamar do padre, até reclamar do bispo, mas o bispo está correto. Aquilo que dizem os médicos hoje, vindo aí uma segunda onda mais temerosa, com maior número de mortos, por conta da aglomeração. E aí a gente vai perceber que quanto mais a gente vivencia o nosso lugar, a nossa vida, com os nossos familiares, com a nossa casa, vivenciando o amor entre nós vamos compreender que a graça de Deus
soberano e dava frutos para seu consumo. Israel. Hoje somos esse novo Israel. Hoje somos esse novo povo de Deus. Povo que muitas das vezes passará pelo sofrimento, pelas angústias. Povo que foi catequizado pela Eucaristia. E aí a gente vai compreender que a falta da Eucaristia nos leva a uma vida contrita, mais ainda com Deus, para quando a gente voltar para a vida normal da nossa vida de paróquia, de comunidade, a gente vai ver que a Eucaristia, nesse momento, não foi um apelo, mas foi um ganho. Por quê? Porque eu vou aqui repetir uma frase de um padre. Só é católico de verdade, só vai passar por essa pandemia de verdade, para vir à igreja, voltar à sua vida, quem sempre foi católico, quem sempre vivenciou a sua fé, quem sempre verdadeiramente foi enraizado a sua fé na vida da comunidade católica. Agora, quem não é católico vai ficar como está, sempre participando da missa hoje, daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a 2 meses, e olha lá. E aí vai compreender hoje o Evangelho. E antes a ovelha perdida da casa de Israel, o vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Jesus hoje via no Evangelho os 12 apóstolos, e aí ele vai compreender, meus amados, 12 apóstolos, 12 alicerces, tribo de Israel, a tribo que alicerçou o povo, esse mesmo povo, esse mesmo Israel. E agora Jesus vai escolher para o novo Israel também 12 tribos, entre os 72 anciãos, entre os 72 homens que caminhavam com Jesus, que viam os milagres de Jesus. Jesus vai agora acumulando, assim também a nossa fé. Nesse tempo de pandemia, a nossa fé vai sendo afunilada. Cada vez mais a nossa fé vai ter que ter uma robusteza, vai ter que ser alicerçada. E alicerçada onde? Nessa pedra. A pedra que os pedreiros rejeitaram. A pedra que aqueles maus católicos estão rejeitando, estão criticando o bispo, estão criticando o padre, porque não se abre a igreja, porque a igreja fundamental está aberta, porque a igreja gigante está aberta. Aquilo que nós recebemos esse hoje na nossa reunião. Eu defendo a vida. E quando eu for bispo, eu vou defender a vida. Nós defendemos a vida. E Jesus hoje, ele vai dar autoridade a esses 12 apóstolos que ele escolheu. E, primeiro, aquele povo que está no nosso redil, daquele povo, os israelitas, cabeça dura, para que eles escutem que o reino dos céus está próximo. É como se Jesus dissesse hoje: escuta, povo católico, escuta você que é católico, que é da paróquia de São Pedro e São Francisco, que vai desde ali do Brejado até ali, o iniciozinho da favela do Capó. Confiança em Deus. O reino dos céus está próximo. Deus está mais próximo de ti agora do que quando você estava na vida normal. Deus está escutando o teu clamor mais agora do que quando você vivia folgado, porque você tem esquecido de Deus. Por isso, Jesus hoje, ele escolhe os 12 e envia os 12 com a autoridade de expulsar os demônios, de curar os enfermos e todo tipo de doença. Jesus vai dizer a cada um de nós, se nós percebêssemos, se nós realmente olharmos para a nossa vida, quantas enfermidades há na nossa vida, quantos demônios há na nossa vida que nos afasta do amor de Deus, quantos demônios há na nossa casa, fazendo divisão, separação, e a gente não consegue enxergar isso. Por quê? Porque estamos como ovelha sem pastor. Jesus ontem olhava para o povo e olhava para cada um de nós com compaixão. Por isso hoje, no Evangelho da continuação, Jesus envia os 12 para dizer a cada um de nós: eu estou com vocês, eu não me esqueço de vocês, vocês estão comigo.
sai o demônio da intriga, da inveja, da cobiça. E a gente hoje tem que iniciar e começar a buscar a ter essa unidade na nossa família, ter essa compreensão de amar o outro. E Jesus, ele dá uma ordem, ele está mandando a gente ir e fazer o quê? Nos reconciliar primeiro com ele, depois fazer com que o nosso irmão e a nossa irmã também se reconciliem com ele, fazendo com que conheçam o caminho do céu, o caminho a qual Jesus nos convida e nos faz rezar o Pai Nosso. Quando orares, não precisa muito largo, não precisa você dizer que está rezando, mas você no seu quarto, trancado lá, no seu lugarzinho, chamai, Abá, Paiinho, Papai, e Deus, ele vem ao nosso encontro. Deus escuta as nossas orações. Mas quando a gente quer aparecer, quando a gente quer ser o bala, quando a gente quer ser a uma colocar no pacote, aí a gente vai fazendo oração aqui, acolá, e nunca Deus escuta a nossa oração. Por quê? Porque essa oração não é verdadeira. Porque essa oração não sai do nosso coração. Pode sair da nossa boca, mas o nosso coração não sai. Por isso os apóstolos, ele primeiro vai fazer o serviço de casa. Ele vai primeiro evangelizar aquele que está na casa dele. E Jesus hoje nos convida, a você católico, a você devoto de São Pedro, São Francisco, Santa Teresinha, a fazer o papel de casa, a evangelizar primeiro a sua casa. Padre, é tão difícil evangelizar em casa. Padre, como é difícil eu falar do Evangelho para o meu filho. Ele tranca a porta do quarto, não quer nem saber, bota o fone de ouvido. Não é assim? Mas se a gente não insistir, se a gente não persistir, e se a gente não resistir, a gente vai sempre ter esses demônios na nossa casa. E nada vai dando certo na nossa casa. E aí a gente vai compreendendo que o reino dos céus nunca vai chegar na nossa casa. Por quê? Porque eu prefiro evangelizar a casa do vizinho, a casa da vizinha, ou aquele irmão, ou aquela irmã que sempre está comigo na missa. Ou vou para a casa do meu vizinho, porque na minha casa eu não consigo rezar. Na minha casa ninguém reza. Meus amados, o agente começa a compreender que quando Jesus vai dizer, vai tu, paradeiro, vai tu, Jonas, vai tu, Mateus, vai tu, Daniel, vocês são o primeiro a ser escolhido por Jesus a fazer a sua evangelização na casa de vocês, na sua casa, para que esse reino dos céus se aproxime, para que esse retiro que Jesus está dizendo que é dele, seja verdadeiramente uma videira fecunda, uma videira a qual o reino dos céus não começa quando ele morre. Não. O reino dos céus começa aqui dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Por isso Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato. Jesus quer começar o céu dentro de nós. Nós devemos começar o céu aqui. E por isso eu digo mais uma vez, aquele livro, o céu começa em você. Não é quando a gente morre, não. Quando a gente morre já é aqui a consequência da nossa vida que nós vivenciamos no nosso momento de fé aqui, ou quando você está na sua realidade. Devemos nós vivenciar verdadeiramente levar o Evangelho no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de faculdade, no nosso ambiente de comunidade. E quantas comunidades, quantas pastorais ainda precisam ser evangelizadas, porque são todas de si e vivem só por si, não vivem pela igreja. Fantasia-se que é a igreja, mas muitas das vezes começa a fazer seu céu não lá, mas fazer seu céu particular. Ali é meu pedaço do chão, ali é meu corpo, e acabou. Meus amados, nosso Senhor nos convida a uma coisa maior. Nosso Senhor nos convida hoje a fazer esse primeiramente, fazer essa aliança, ser próximo dele. Aquilo que eu repito, ele vai dizer no Pai Nosso. Abá. É uma palavra grega que quer dizer papai, pai, aquele que está próximo de nós. E é interessante que no Pai Nosso nós não pedimos pela nossa mão. Nós pedimos que, primeiro, nos
convertemos, para que ele possa se converter e converter o irmão. E a gente pede primeiro o pão nosso, que é o pão eucarístico, aquele pão que nunca deve faltar na minha vida, porque esse pão que me dá vida, esse pão que me dá coragem, esse pão que me sustenta na minha caminhada de fé. No Pai Nosso, nós elevamos a Deus aquilo que Deus quer que a gente faça aqui na terra, os mandamentos da lei de Deus. Esse mandamento não deve ser um peso para nós, não deve ser um fardo para nós. Por quê? Porque Jesus Cristo vai dizer: o verdadeiro amor é aquele que ama. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E hoje, meus amados irmãos e irmãs, a gente pode compreender aquilo que São Bento, na vida monástica, deixa as suas regras. O sentido da obediência. O primeiro grau da humildade é a obediência. E a obediência sem demora. Obedecer o pai, obedecer a mãe, obedecer o patrão, obedecer as regras. E hoje, como é difícil a gente obedecer as regras. Como é difícil a gente obedecer um simples padre que está dizendo: fique em casa, use máscara. E que a gente vê o povo sem máscara, o povo vai no farra, o povo não quer saber do outro, porque quem faz isso é porque não quer saber do irmão. E São Bento, na primeira regra dele, vai falar dessa peculiaridade, que é a obediência. Quando nós começamos a aprender a ter obediência, a ter regra na nossa vida, nós compreenderemos que a vida interna sobrepassa a vida externa. E quando nós descobrimos que a vida externa ela é passageira, que a vida externa, que o mundo é de passagem, e aí vai compreendendo aquilo que Jesus vai dizer: primeiro, vá ao encontro dos teus irmãos. Primeiro, vá ao encontro da sua casa, da sua família, daquele criado, daquela criada que muitas vezes você não gosta, daquele filho, daquela filha que você pegou briga, do seu esposo, da sua esposa que vocês estão vivendo hoje, para que vocês voltem a ter paz, para que vocês voltem verdadeiramente para a vida contrita do amor de Deus. E nesse dia, de novo, na quarta-feira, iniciando o trigo em devoção a São Bento, nós possamos compreender que a obediência é para todos, que a obediência verdadeiramente nos leva ao caminho do céu, nos leva ao caminho da perfeição. Quanto mais eu obedeço a Deus, quanto mais eu tenho amor para Deus, mais minha vida se assemelha à vida de Deus. A vida começa aqui, o céu começa agora. E se nós não temos essa consciência, comecemos a ter. O céu começa em você, o céu começa aqui dentro do nosso coração. Que nós possamos vivenciar aquilo que os discípulos de Emaús vivenciaram, abrir o coração, porque Jesus falava da palavra, e só a palavra de Deus pode nos corrigir, só a palavra de Deus. Elevemos a Deus. A resposta será: Deus de bondade, atendei-nos. Deus de bondade, atendei-nos. Despertai em nós a consciência batismal para que assumamos com mais dedicação a vivência e o anúncio da verdade do vosso reino, nós vos suplicamos. Deus de bondade, atendei-nos. Tornai fecunda a ação missionária dos ministros da Igreja, dos agentes de pastorais e de todos aqueles que favorecem a ação evangelizadora do mundo, nós vos suplicamos. Deus de bondade, atendei-nos. Fortalecei a vida de vossos filhos e filhas que se dedicam no serviço da caridade aos pobres, aos excluídos e abandonados em nossa sociedade, nós vos suplicamos. Deus de bondade, atendei-nos. Olhai, Senhor, por cada pedido que nossos irmãos aqui nas nossas redes sociais vêm colocando, por todos os pedidos que ontem à noite nós rezamos nas mãos da novena da nossa Santificado de Jesus, que São Bento possa nos ajudar a ter essa compreensão da obediência, do amor e da missão. Rezemos ao Senhor.
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ofertas singelas, pão e vinho sobre a mesa colocamos, sinais do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu nome em nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza todo fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. É teu plano em nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois da certa o teu próprio ser. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, que destruindo o velho homem, criastes em São Bento um homem novo, segundo a vossa imagem, dai que possamos igualmente renovados oferecer sacrifício de reparação por Cristo nosso Senhor. Amém. Você está em casa, vamos acompanhar a oração eucarística quinta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz ser todos mais santos. Louvar a vós, ó Pai do mundo inteiro, de dia e de noite agradecendo, com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por todos nós, mandando que se faça a mesma coisa que fez aquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz de todos os santos, para cantar a nossa voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana.
que nossas oferendas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Espírito Santo, Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebendo, Senhor, a nossa fé. Enquanto recebemos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos une no seu corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos une no só corpo. Protegei a vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegarmos juntos a vós, na vossa presença. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Antônio, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da igreja, com os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamaste na outra vida da vossa amizade e ao marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços acolhidos, que vivam para sempre felizes no reino que para todos preparastes. A todos dá luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos um povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a mesma oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso
de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Digam: o Rei dos Céus está próximo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Você que está em casa, nesse instante pode fazer sua comunhão espiritual. Se entregue a esse Jesus. Jesus que convida você hoje. Ide às ovelhas perdidas de Jerusalém. Ide à ovelha perdida da tua casa. Falar de Jesus. Pronunciar Jesus. Vivenciar Jesus. É difícil, não? Jesus nos capacita e vem nos capacitando nessa pandemia, nos mostrando que Ele está conosco para sarar as nossas feridas. Ele te dá autoridade hoje. Expulsa o demônio da tua casa, o demônio da separação, da divisão, da intriga, da inveja, do ódio, do rancor. Coloca Jesus hoje na tua casa. Coloca esse Senhor que nos dá autoridade hoje de expulsar todos os demônios, de sarar todas as feridas. Deus, Ele nos capacita. Deus, Ele nos convida a estarmos com Ele, a vivenciarmos com Ele. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está aí na sua casa, dentro da sua casa. Basta você enxergar esse céu novo. Oremos. Fortificados por esse sacramento, nós pedimos ao Deus Todo-Poderoso que aprendamos com São Bento a buscar sempre, acima de tudo, a viver neste mundo a vida nova do cristão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
verdade divina, sempre me rege, me guarde, me proverte, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão que eu guio. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe suas razões. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu veneno. Você que está em casa, neste momento, olhe para a imagem de São Bento. Peça a intercessão de São Bento. Ele que afugentou o mal, ele que venceu o mal, possa vencer o mal que invade a tua casa nesta noite. O mal da divisão, o mal da separação, o mal que ele te afasta do amor de Deus. Peça a São Bento nesse instante, você que está em casa, peça a intercessão de São Bento nesta noite. Nós, essa oração, rezamos agora, a cruz sagrada, seja a minha luz. Ele rezou, ele ensina a que nós rezemos para afugentar todo o mal. Aquilo que ele foi fazer no convento e colocar o veneno na sua bebida. Ele rezou e o veneno caiu o cálice, jogou por fora. Também que o cálice do mal na nossa vida, na nossa existência, vá para longe de nós. Oremos. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento, declaro, mestre da escola de vosso serviço, concedei que, nada, preferindo o vosso amor, corramos o coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, amanhã, quinta-feira, dia de adoração, dia de estar verdadeiramente contrito com Deus. Portanto, você que tem nossas redes sociais, através do Facebook e através do YouTube, você tem em casa televisão, é mais fácil. A partir das 15 horas, vamos expor o Santíssimo Sacramento. Das 15 até a hora da missa, a adoração ao Santíssimo Sacramento pelo YouTube e pelo Facebook da nossa paróquia. Reze conosco, passe a tarde rezando conosco nesse momento de fé, e às 18 horas a Santa Missa. A Santa Missa. Como disse na pregação, hoje tivemos a reunião do clero, juntamente com a junta médica, vários especialistas, infectologistas, pediatras e outros médicos. Conversamos, chegamos ao diálogo e a partir de agora vai ter uma comissão de padres com médico para fazer um documento para ser lançado na nossa arquidiocese para aberturas da igreja. Será agora? Não. Primeiro vamos ter esse estudo, primeiro vamos elaborar, tudo isso para que tudo seja decorrido na maior tranquilidade, na maior paciência, na maior paz possível. Portanto, é esse momento, mês de junho, é o tempo da gente permanecer em casa ainda, ficar tranquilo, rezarmos pelas redes sociais, rezar pelo rádio, rezar pela televisão, conosco. Portanto, sossegado, esse mês de julho vai ser para fazer tudo isso. A nossa criança está se preparando, e o que mais os médicos disseram hoje: Dom Antônio, Padre, não é momento ainda de abrir a igreja. Não é momento, porque ninguém sabe daqui a 15 dias como é que vai ficar depois da reabertura do comércio, das praias. Vocês podem abrir hoje, daqui a 15 dias vocês vão ter que fechar. E aí o povo, em vez de estar sossegado, estar em paz, o povo vai estar culpando o padre porque pegou coronavírus, culpando o bispo porque pegou coronavírus. Só culpa onde? A igreja. Portanto, a gente tem que ter paciência, calma, tranquilidade nesse momento. Não é momento de apreensão, é momento de tranquilidade, confiar na graça de Deus. Foi mais o que foi falado hoje na reunião. Paciência. E essa paciência é a gente fazer um exercício espiritual. Você que não gosta de fazer exercício espiritual, é hora de fazer. Pegar o livro de Jó. O livro de Jó. Fazer a leitura do livro de Jó. Quanta paciência
perda da família, na perda de seus bens, mas sempre confiou na graça de Deus. Esse momento, católicos, católicas, devotos, devotas de São Pedro, São Francisco, Santa Teresinha, devotos de Nossa Senhora dos Prazeres, é hora da paciência, é hora de vivenciarmos, fazer um exercício espiritual, fazer uma análise divina na nossa caminhada, no livro de Jó. Paciência é a questão. Estamos a favor da vida. Nunca compare a igreja católica com a igreja A, com a igreja B, porque a igreja A e a igreja B não tem aquilo que nós temos, a Eucaristia. E todos os dias, o padre, o bispo e os outros irmãos sacerdotes celebram a Eucaristia por vocês, com vocês e para vocês. Mesmo que a gente não comungue a espécie na missa, mas é aquilo que eu disse na homilia, Deus está nos escutando, mais do que quando ele estava na vida solta por aí, porque o nosso Senhor escuta nossas aflições, escuta aquilo que está no nosso coração. Aí hoje eu perguntava, e a questão da confissão? O Papa, no início da pandemia, deu uma bênção. Uma bênção para todos, sanando o pecado de todos. E essa bênção é válida até hoje. Até agora. Portanto, o que a gente tem que fazer? Ter consciência e fazer aquilo que a Canção Nova sempre faz. Acho que meados de outubro, novembro, com dúvida, PHM. Por hoje, eu não quero pecar. A gente tem que ter essa consciência de não pecar, para que a gente não possa enfrentar uma feira de confissão nesse momento que não pode, nesse momento que estamos verdadeiramente afastados do outro. Por quê? Porque eu posso estar com o coronavírus. Eu estou dizendo que posso, não estou dizendo que estou. Olha o que eu estou dizendo, posso. E você vem se confessar, o que acontece? Eu posso ser transmissor. Você pode estar com o coronavírus e passar para o padre. Aí o padre vai dizer para o padre Silvestre, é vela, preta e caixão. Porque o padre de razão isso, o padre é diabético. Né? Essa é a questão. É a consciência, é a vida do padre e da comunidade. É difícil para o padre celebrar como a igreja está aqui vazia. É doloroso, Por quê? O padre saiu do meio do povo para ser formado no seminário, para depois voltar para o povo e celebrar a missa com o povo. Não foi para celebrar com a igreja fechada como está aqui, mas foi para celebrar com vocês. Por isso, é paciência do padre. Por isso que o padre Adriano está celebrando isso todos os dias. Desde que começou a pandemia, todos os dias, o padre Adriano celebrava lá na Chama do Lado. Voltei para a nossa igreja, para a nossa paróquia, para estar perto de vocês, e eu ando toda a paróquia. Eu ando a pé, eu estou andando a pé, não ficar mais não, para ver a situação do povo. E parece que o povo ainda não acordou para a realidade. E hoje eu disse, lá desde o colegial, até o início do estudo de Capota, eu ando, vejo o povo como é que está, sem máscara, despreocupado com a vida e transmitindo o vírus um para o outro. Portanto, é um momento de calma e de paciência. Rezemos. É um momento em que o Padre sempre diz, colocar o joelho no chão. Quando você não vê o joelho encaliçado, é porque a sua oração ainda não chegou ao coração de Deus. Quando o seu joelho estiver encaliçado, aí sim, você está aprendendo a começar a ter esse diálogo com Deus. Vamos ficar em pé, você em casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ave Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espero com você daqui a pouco, às 19h30, para a nossa live da 8ª noite, das mãos ensanguentadas de Jesus, e amanhã às 15 horas, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Hashtag fique em casa e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas